Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E ela se encontra em João 21, a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: Apacente os meus cordeiros. Meus irmãos, eu quero ser breve, mas eu prometo falar aquilo que Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor aqui ela é bem interessante porque é o seguinte, ela nos mostra uma coisa muito interessante, uma coisa incrível, que o amor de Jesus ele é maior do que nossas falhas e do que os nossos erros. A Bíblia começa dizendo esse versículo seguinte: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Jesus ele não rejeitou Pedro por conta de sua traição. Peraí, vamos lá. O que aconteceu até chegar nesse momento? Se a gente for olhar bem o texto, a gente vai conseguir ver que neste momento Jesus já tinha sido traído, Jesus já tinha realizado a sua última ceia, Jesus já tinha sido crucificado e além de tudo ele já tinha ressuscitado. Após a morte de Jesus, a gente consegue ver que houve uma dispersão de seus discípulos. Seus discípulos eles ficaram dispersos, eles ficaram desacreditados. Essa é a palavra certa. Por quê? Porque a gente consegue ver que alguns voltaram para suas antigas profissões, alguns voltaram para os mares para pescar, outros foram para cidades distantes, como aqueles dois discípulos foram para o caminho de Emaús, mas a gente também consegue ver uma coisa. Jesus ele foi atrás daqueles que se dispersaram, igual o bom pastor vai atrás de sua ovelha perdida. Meu Deus! Ou seja, aos que se dispersaram, aos que saíram daquele lugar, ele disse o que? Ele apareceu para eles. Aos discípulos no caminho de Emaús, foi com eles, perguntando, falando, e no final ele repartiu o pão. Com estes discípulos ele chegou, perguntou o que tinha para comer. Ou seja, Jesus, ele ressuscitou, mas ele também queria ressuscitar a esperança no coração daqueles discípulos. Porque Deus, ele não deixa os seus filhos dispersos, mas Deus, ele sempre quer que os seus filhos fiquem perto dele. É tanto que quando Jesus ele vai subir ao céu novamente, depois de ter conseguido juntar todos os seus discípulos, ele diz: Não se dispersem, mas fiquem em Jerusalém, até que eu encha vocês de poder, até que eu envie o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E quando eu enviar, aí sim vocês podem ir, porque aí eles iam estar preparados para pregar. Então até aí a gente consegue ver uma coisa, que neste momento, nesta situação, os discípulos eles estavam dispersos. Uns estavam pescando, outros estavam indo para outras cidades. E Jesus ele aparece e pergunta: o que vocês têm para comer? Ou seja, Jesus ele estava por dentro da situação terrena deles. Jesus sabia o que se passava com eles terrenamente, sabia que eles não tinham o que comer e sabiam que eles estavam pescando para conseguir. Então eu lhe pergunto, Jesus sabendo como eles estavam terrenamente, mesmo sem estar lá, você acha que Jesus não sabe como eles estavam espiritualmente? É tanto que quando Jesus chega, ele vai para aquele mais abalado espiritualmente. Aquele mais fraco espiritualmente. Quem? Pedro. Eu estou dizendo que Pedro era fraco espiritualmente? Não. Mas que ele estava adoecido espiritualmente. Sabe por quê? Porque a gente consegue ver que após ele dizer pela terceira vez que não conhecia Jesus, que não conhecia aquele homem, e o galo cantar, ele sai da presença daquele povo e começa a chorar amargamente, ou seja, ele estava adoecido no seu espiritual. Por quê? Porque ele viu que o amor dele por Jesus não era suficiente até aquele momento. Então Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Muito triste, muito arrependido. Mas a gente consegue ver um negócio de Jesus, ele não rejeitou Pedro por sua traição. Em vez disso, ele chamou Pedro pelo nome. Ele deu uma oportunidade de ser restaurado, ele deu uma oportunidade de mudar, de ser um homem diferente, cheio de Deus. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Deus, ele não nos julga por conta do nosso passado, mas Deus, ele nos dá uma oportunidade. Deus, ele deseja restaurar o nosso coração e, além de tudo, deseja restaurar o chamado que ele tem em nossas vidas. Porque aqui o Senhor restaura o chamado na vida de Pedro. Por quê? Porque Deus não definiu ele pelo erro dele, mas Deus, ele sabia Deus ele sabia da vontade que Pedro tinha de mudar, da vontade que Pedro tinha de ser diferente e da vontade do amor que Pedro sentia por ele. Ou seja, o amor de Jesus ali foi maior do que a falha de Pedro. Mas Deus ele também nos chama para um amor verdadeiro. Por 3 vezes Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? Essa repetição não foi por acaso.
Porque para cada vez que Pedro ele havia negado a Jesus, agora ele tinha uma chance de reafirmar o seu amor por ele. Ele não quer palavras vazias. O Senhor não quer somente que a gente diga que ama ele, que está com ele, que quer sentir a presença dele, mas o Senhor quer um compromisso real, meu irmão. O Senhor quer que a gente mostre o nosso amor por Deus. Porque o nosso amor por Deus não pode ser emocional, mas ele tem que demonstrar, tem que ser demonstrado por ações. Se a gente quer ser avivado, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Ou seja, o nosso amor por Deus não pode ser algo vazio da boca para fora, não. O nosso amor por Deus tem que ser algo que a gente mostre que quer, tem que ser algo demonstrado. Então Jesus diz, apacente as minhas ovelhas, ou seja, se Pedro realmente amava Cristo, ele iria cuidar do que era de Cristo, ele iria provar o amor dele na obediência, na entrega, no serviço. Então Jesus novamente pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Por quê? Porque para cada vez que Pedro negou, agora Deus dava uma oportunidade dele se arrepender. Sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que o Senhor ele sabe a nossa intenção do nosso coração. Sabe o que a gente fala, como a gente está, se é da boca para fora. A Bíblia diz em Isaías, se eu não me engano, 29:13, o seguinte: que este povo me honra com sua boca, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra coração nesse texto significa leve, que na realidade significa intenção, ou seja, esse povo me honra com seus lábios, com sua boca, mas a real intenção deles não era estar aqui, ou seja, Deus ele conhece a nossa intenção, ele conhece a intenção por trás da nossa adoração. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa a você: não adore porque está sendo obrigado, não adore porque você tem que adorar ou você acha que é uma obrigação, não, mas adore porque você conhece, sabe que o Senhor é quem pode mudar a sua vida, é o Senhor quem pode transformar o seu coração. Porque se não for por causa disso, nem precisa adorar, porque o Senhor conhece a real intenção do seu coração. Deus ele restaura e usa aqueles que se arrependem. Meu Deus, que coisa linda, porque Pedro ele havia chorado amargamente após negar Jesus. Ele se sentiu indigno, realmente ele se sentiu, por quê? Porque Jesus disse, você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Ele disse, Senhor, eu não vou. Ele estava cheio de si, achando que ele iria conseguir, achando que seria ele quem não iria negar. Mas aí ele fica se achando indigno, se achando que não é capaz. Mas Jesus ele não apenas perdoa, mas coloca ele novamente em uma missão. Diz que Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra eu vou firmar a minha igreja. Ou seja, isso significa que Deus ele não apenas perdoa, mas ele restaura. E isso é nos mostrado várias vezes na Bíblia, várias vezes no Novo Testamento. Em Lucas 15 nos é contada uma história. A história do filho pródigo. Essa é uma história muito interessante para terminar. Porque nessa história a gente consegue ver uma coisa. A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Então, depois que foi repartida a herança por eles, o pai, vendo que o filho tomou a herança, viu que o pai realmente deu, pegou e foi para uma terra longínqua, se afastou da presença do pai. E a Bíblia diz que lá, nessa terra, ele gastou tudo, vivendo dissolutamente. Então, quando a sua herança começou a terminar, ele não investiu, ele não quis render, ele somente quis gastar. Quando ele viu que a herança começou a acabar, ele também viu o seguinte, ele viu que os amigos sumiram, então ele perdeu tudo. Então, a Bíblia diz que houve naquela terra uma grande fome e chegou a um dos moradores daquela cidade a qual deu um emprego, cuidar de porcos. Até que, sem ter nada, a Bíblia também diz que ele sentiu vontade de comer dos porcos. Então, ele pensou consigo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então ele disse em seu coração, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se levantou e foi. Mas quando ele está no caminho, o pai dele viu, correu e o abraçou. Sabe por quê? Porque o pai já estava esperando ele. Mas o mais interessante não é aí. O mais interessante é o final. Por quê? Porque o pai dá uma festa. Manda matar um bezerro cevado. E diz, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés e bota uma roupa nova nele. Sabe por quê? Sabe o que é que isso significava? Significava que além de perdoado, ele estava sendo honrado. Porque se a gente for ver em Gênesis 41, 42, quando o faraó ele vai honrar José, colocar José como governador, o que é que ele diz?
pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, ou seja, o mesmo rito. Então, quando Deus ele nos perdoa, mas ele também nos honra. Ou seja, aqui o Senhor estava honrando Pedro, estava restaurando a Pedro. E para terminar, meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você pode ter errado, você pode ter pecado, você pode ter abandonado a Cristo, negado a Cristo, mas saiba de uma coisa: o Senhor não lhe mede pelo seu passado. O Senhor não lhe mede pelos erros passados que você cometeu. Mas o Senhor quer saber somente do seu coração e como você vai se portar de hoje em diante. Por quê? Porque coisas maravilhosas o Senhor tem para nós. E nós devemos saber de uma coisa: o Senhor, ele nos perdoa. E se houver verdadeiramente um arrependimento genuíno, ele também nos honra. Sabe por quê? Porque o Senhor não gosta, não quer ver um filho seu na lama, mas o Senhor quer ver um filho seu sendo honrado. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje Jesus ele nos faz a mesma pergunta: você me ama? Ele nos chama para viver esse amor, ele nos chama para viver através da obediência e do serviço. Não importa o seu passado, o Senhor quer restaurar a sua vida e usar você para a glória dele, amém? Deixa eu fazer uma oração por você nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, meu Pai. Por tudo que o Senhor, meu Deus, fez por ter nos guardado, nos protegido, meu Deus, por ter nos resgatado, meu Senhor. Pai, nos guarda, nos livra, nos protege, meu Deus. E além de tudo, meu Pai, nos perdoa por nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, meu Pai, tudo aquilo que fizemos errado. Perdoa também os nossos erros que cometemos na tentativa de acertar, meu Pai. Senhor, nós somos falhos e pecadores, mas eu sei, meu Pai, que só o Senhor pode nos guardar, só o Senhor pode cuidar de nós, e se o Senhor não tiver misericórdia de nós, meu Deus, quem terá? Então, meu Deus, nos guarda, nos livra, e aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado irmão? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal do YouTube, e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, amém? Fique com Deus, Jesus te ama, tchau.